proposta e objetivos dessa aula. Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura e etc. Correlacionando essas características à flora e fauna específicos. Hoje nós vamos falar sobre os artrópodes, assim chamados devido à presença de pés e outros segmentos articulados. Nós temos aqui como exemplo desses segmentos articulados, patas, mais propriamente chamado de pés, nesse grupo, antenas, entre outros segmentos. Esses animais também possuem esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, composto de quitina. Nos crustáceos, um grupo que nós já vamos estudar daqui a pouco, nós temos a presença também de carbonato de cálcio. Esse exoesqueleto, esse esqueleto externo, confere algumas habilidades a esse animal. Proteção, rigidez e impermeabilidade, entre outros. Nós temos aqui o maior número de espécies de animais. Então, esse exoesqueleto permite com que esse animal tenha a facilidade de adaptação em diferentes regiões. Então, eles praticamente dominaram todo o planeta. E nós temos esse animal presente em várias regiões. Qual é a classificação dos artrópodes? A primeira classe, a maior diversa entre elas, é a classe dos insetos. Esses animais possuem 3 pares de pata, 1 par de antenas, além de 1 ou 2 pares de asas. Há alguns animais que não possuem asas. Exemplo: abelhas, mariposa, gafanhoto, pulga, traça, barbeiro, mosquito, entre outros. Vamos conhecer como se dá a divisão do corpo do inseto. Aqui nós temos um representante, um gafanhoto. Esses animais possuem como divisão cabeça, tórax e abdômen. Então vamos aqui observar a imagem. Nós temos a representação das antenas desse animal, um par de antenas. Os olhos, que são compostos, importante componente sensorial desses animais. As chamadas pernas e também as asas. Aracnídeos, a segunda classe dos artrópodes. Os aracnídeos são animais que contêm 4 pares de patas e não têm antenas. Como representantes, nós temos aqui as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, que muitos pensam ser insetos, mas na verdade são classificados como aracnídeos. Esses animais possuem o que chamamos de quelíceras na região da boca, como se fossem presas que ajudam e facilitam a sua alimentação. Vamos conhecer a estrutura do corpo de um aracnídeo. Nós temos aqui a divisão em cefalotórax, que é como se fosse a cabeça junto ali com o tórax, e o abdômen. Observe que nós temos aqui na aranha como representante as quelíceras sendo aqui representadas, patas, olhos, os pedipalpos, o orifício anal e as filandeiras. Aqui nós temos as filandeiras, que são essa estrutura representante como eliminação para a formação das teias. Uma terceira classe dos artrópodes são os crustáceos. Esses animais são marinhos na sua maioria. São animais que possuem geralmente 5 pares de pata ou mais. Então é muito diversa a quantidade de patas desses representantes dessa classe de crustáceos. Então nós temos como definição animais que têm 5 pares de patas ou mais. E também possuem 2 pares de antena. Quem são os crustáceos? Tão conhecidos? Camarão, lagosta, caranguejo, entre outros. Uma outra classificação são os miriápodes, animais assim chamados porque possuem muitas patas. Nós temos 2 representantes, os diplópodes, que estão como exemplo ali o piolho de cobra, também chamado de embuá. Nós temos em torno de 25 a 100 patas, sendo 2 patas por segmento. Então esses animais são segmentados, possuem várias patas e possuem 2 patas por segmento, por isso o nome diplópodes. Já os quilópodes, entre eles a lacraia, a centopeia, possuem de 15 a 170 patas, e aqui nós temos uma divisão entre 1 pata por segmento. Os artrópodes realizam a ecdise, ou seja, o crescimento a partir de mudas. O exoesqueleto, esse exoesqueleto rígido de quitina, ele não cresce conforme o animal vai crescendo. Então esse animal vai crescendo, e esse exoesqueleto torna-se insuficiente ao seu tamanho. E aí, no caso, nós temos uma troca desse exoesqueleto. Você provavelmente já viu uma casquinha da cigarra em alguma árvore. Exatamente do que se trata. É um exoesqueleto que é substituído e é formado um outro no animal. Vamos entender como que acontece essa formação.
O exoesqueleto descola-se da epiderme e uma nova cobertura é produzida. O exoesqueleto rompe-se no dorso do animal. O animal com uma substância esbranquiçada é liberado. Então nós temos aqui a formação de uma nova substância e esse animal é liberado dessa antiga muda. Após o crescimento, há a estabilização da cobertura e o novo exoesqueleto é formado. Então aqui, para visualização do crescimento desse animal, perceba que nós temos o crescimento que acontece de forma escalonada. O animal cresce até um certo ponto. A estabilização desse crescimento. E aí você tem a troca da muda. Esse animal cresce novamente. E aí há a estabilização. Então aqui nós não temos um crescimento linear como acontece em outras espécies, em que o animal vai crescendo de forma gradual. Nós temos esses períodos de estabilidade, esses intervalos em que é necessária a troca do exoesqueleto. Como que se dá o sistema digestivo desses animais? Aqui nós temos como representante um inseto, mas vale lembrar que o sistema digestivo de todos os artrópodes é completo, com boca terminando em ânus. Como representante nós temos aqui o inseto com a sua boca, o esôfago, o papo. Observem aqui toda a parte ventral, o intestino aqui presente, com a parte posterior, na dorsal, nós temos aqui a eliminação dos dejetos. Sistema nervoso é um sistema nervoso formado por dois gânglios centrais e com cordão nervoso ventral. Aqui nós temos mais uma vez a representação de um inseto. Gânglios cerebrais, perceba esses gânglios aos pares, né? Nós temos um par de gânglios e nós temos esse cordão, observe na imagem, o cordão está ventralmente localizado neste animal. Vamos observar o sistema excretor desses animais, tubos de Malpighi aqui representados nos insetos. Aqui nós temos a circulação desses excretas, ou seja, todo o material, toda a substância que vai ser eliminada passa por esse sistema excretor. Tubos de Malpighi nos insetos e nós temos também as glândulas coxais juntamente nos aracnídeos e nos crustáceos as glândulas verdes. Vamos entender como que funciona o sistema respiratório desses animais. Aqui nós temos a representação desse tipo de animal que tem três diferenças. Por exemplo, quando falamos em crustáceos, como que dá a respiração? Através de brânquias, porque o gás respiratório entra através da água do mar. São animais marinhos na sua maioria. Quando eu falo em insetos, eu falo em traqueias, ou seja, esse sistema em que o ar entra de uma forma muito característica diretamente aos tecidos do animal. Então aqui eu não tenho nenhum órgão fazendo um intercâmbio desse gás, ou seja, o gás ele entra diretamente aos tecidos, traqueias. Já nos aracnídeos nós temos filotraqueias, que ajudam nesse processo respiratório. Agora vamos para o sistema circulatório. O sistema circulatório dos artrópodes é aberto, ou seja, o sangue não corre exclusivamente dentro de vasos. O sangue é lançado em espaços que circundam os tecidos e órgãos. Já o líquido que circula pelo corpo desses animais é chamado de hemolinfa. Então nós podemos aqui observar na imagem, nós temos o sistema transporte aberto, o coração desse animal bombeando essa hemolinfa por outros passos. Lembro que não tem os vasos em todas as suas extremidades, ou seja, essa hemolinfa não circula obrigatoriamente dentro de vasos o tempo todo. Sistema reprodutor. Nós temos aqui uma reprodução que é sexuada, ou seja, com a presença de gametas. A maioria desses animais são dioicas, ou seja, apresentam tanto o macho como a fêmea, ou seja, sexos separados. Nos crustáceos, como são animais que vivem ali na água, a fecundação é externa, ou seja, o macho e a fêmea liberam seus gametas diretamente na água. O desenvolvimento pode ser tanto direto como indireto. Por exemplo, nós temos aqui, vamos falar dos insetos que já tem a fecundação interna, ou seja, tem a cópula da fêmea com o macho, a presença de larvas, ou seja, um desenvolvimento que é indireto. Nos aracnídeos, nós também temos a fecundação interna, com o macho copulando com a fêmea. Vamos entender como que acontece a metamorfose nos insetos? Observe a imagem. Alguns animais têm o que chamamos de ninfa, que é aquela fase em que nós já temos um animal parecido com um adulto. Por outro lado, nós temos alguns animais, como a mosca, como a borboleta, que apresentam a fase de pupa e larva. Vamos entender a classificação dessa metamorfose? Aqui nós temos os ametábulos, como por exemplo a traça de livros. Então perceba que o animal filhote já é praticamente parecido com o adulto.
Nós temos aqui a metamorfose intermediária, que tem a presença da ninfa, como aqui o gafanhoto, que é chamados hemimetábulos. Hemi significa metamorfose parcial. E por último, nós temos os holometábulos. Holo significa todo, ou seja, uma metamorfose completa. E aí sim nós temos como representante moscas, borboletas. Observe que nós temos a fase da larva, depois o desenvolvimento na pupa e só depois a liberação de um animal adulto, que seria a borboleta ou, por exemplo, a mosca. Vamos realizar alguns exercícios sobre artrópodes. 1. Artrópodes que apresentam 4 pares de pernas, desenvolvimento direto e ausência de antena, pertence ao grupo dos... Letra A, insetos. Letra B, quilópodes. Letra C, aracnídeos. Letra D, diplópodes. Ou letra E, crustáceos. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Os aracnídeos não possuem antenas, possuem 4 pares de pata, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. 2. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Número de patas variável. 2 pares de antena e o desenvolvimento indireto. Essas características pertencem a qual artrópode? Letra A, crustáceos. Letra B, diplópodes. Letra C, aracnídeos. Letra D, insetos. Ou letra E, quilópodes? Qual é a nossa resposta correta? Letra A. Os crustáceos que possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, número de patas variáveis, 2 pares de antena e desenvolvimento direto, são os crustáceos. 3. Determine a alternativa que indica um crustáceo, um aracnídeo e um inseto nessa ordem. Letra A, camarão, pulga e aranha. Letra B, traça, siri e lagosta. Letra C, lacraia, pulga e carrapato. Letra D, lagosta, escorpião e abelha. Ou letra E, caranguejo, lacraia e escorpião. Qual é a nossa resposta correta? Letra D, a lagosta é um crustáceo, o escorpião é um aracnídeo e a abelha é um inseto. 4. Uma criança achou em seu quarto um animal estranho que possuía um par de antenas e o corpo alongado com vários segmentos, sendo que em cada segmento era possível observar 2 pares de pernas. Ele então resolveu chamar sua mãe, que respondeu sem hesitar que se tratava de um inseto comum e que não havia motivo para temer. A informação da mãe está correta? Letra A. A mãe está correta, uma vez que o animal possui antenas, uma característica dos insetos. Letra B. A mãe está errada, pois a característica apresentada é de um aracnídeo. Letra C. A mãe está errada, pois insetos possuem 3 pares de pata e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Letra D. A mãe está errada, pois animais que apresentam 2 pares de pata por segmento são classificados como quilópodes. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. O animal encontrado no quarto da criança é um diplópode. Insetos não apresentam vários segmentos como o animal da questão. Eles apresentam 3 pares de pata e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Observe a imagem ao lado. Aqui nós temos, muita gente acha que os insetos são feios. Mas olha as borboletas. Tem coisa mais linda que uma borboleta. Aí de repente nós temos aqui uma figura, né, toda estranha também representando como inseto. Está falando comigo, cara? Organismos que apresentam mudanças consideráveis em seu corpo, chamados de metamorfose, apresentam o chamado desenvolvimento. Letra A, completo, direto, indireto ou incompleto. Qual é a nossa resposta correta? Letra D. Organismos que apresentam a metamorfose, como as borboletas, possuem desenvolvimento indireto. Aqueles que não sofrem metamorfose, como o homem, possuem desenvolvimento direto. Agora eu tenho uma dica para você. 72 Animais Perigosos, um documentário da Netflix. Felinos selvagens, aracnídeos indestrutíveis e víboras que decompõem as suas presas são algumas das criaturas mais mortíferas da América Latina retratadas nessa série. No episódio 11, nós temos um relato sobre o ataque de vespas, insetos que estão classificados aqui no nosso tema dos artrópodes. Você pode assistir, fazer uma resenha, gravar um vídeo e mandar pra gente.
isso, alunos. Essa foi a nossa aula sobre artrópodes. Eu espero você em uma próxima. Tchau!